Olá, amigos. É um privilégio a gente estar aqui novamente com vocês através do Freedom Podcast, onde nós queremos conversar sempre sobre liberdade religiosa. Um direito de todos, um direito para todos, de tal forma que a liberdade religiosa é uma ciência, é uma prática que todos nós devemos trabalhar, divulgar e conscientizar-se. Eu tenho hoje aqui como meu convidado especial o pastor Odailson Fonseca, diretor de comunicação da União Central Brasileira, como também diretor de liberdade religiosa para todo o estado de São Paulo. Para nós é um privilégio. Seja bem-vindo, pastor Odailson. Eu sei que você é uma pessoa acostumada com a mídia, é vamos assim dizer, um embaixador da verdadeira mídia para o nosso país, e para a gente é uma alegria ter você aqui com a gente. Bom demais, Jimmy. Jimmy, né? Vou tirar o pastor, vamos ficar informal aqui. A gente fica feliz demais por essa iniciativa. Freedom é um lembrete daquilo que nós temos como algo de mais importante na vida que Deus nos dá, né? A liberdade, o livre-arbítrio, o direito de escolha, e isso tem que ser lembrado e valorizado. E uma iniciativa como essa, a gente celebra, né? Porque São Paulo e daqui para o Brasil, que nos acompanha aí tanto pelo podcast em áudio quanto pelo vídeo, é privilégio contar de um assunto que não pode ser esquecido, né? Liberdade religiosa, ela precisa ser o tempo inteiro reconhecida, valorizada e celebrada para nós não perdermos esse direito de maneira alguma, né? Odailson, você já trabalhou em vários lugares aqui do Brasil. Faz um pouquinho do seu resumo, porque sempre você esteve ligado de alguma forma com a comunicação, com o Ministério Jovem, mas também com o Ministério de Relações Públicas. Sem dúvida. Conta um pouquinho pra gente os lugares que você já passou e algumas ações que você teve ligado com o público, não só com o público interno da Igreja Adventista, mas ações também que envolveram outras grandes ações nos estados que você esteve. Vamos lá, sempre me fascinou as pessoas, né? A gente começou o ministério na área acadêmica como professor de religião, e ali eu já entrei no meu primeiro ano de ministério com o choque positivo de encarar vários alunos de outras denominações. E quando você é um professor de religião, você tem que entender muito como colocar no coração de uma nova geração a sua percepção divina e bíblica, mas sem jamais ofender a percepção dos demais. Ali já foi um recado de Deus para mim. Aí eu segui por alguns anos como pastor de igreja local, foi ali em Curitiba, e depois eu comecei nessa área um pouco mais de liderança diária, que foi no Rio Grande do Sul, Ministério Jovem e Comunicação. Depois fui a todo o Nordeste do Brasil, também Ministério Jovem e Comunicação. Segui para 5 anos junto à TV Novo Tempo e TV Nuevo Tiempo, e ali quando você fala para uma multidão de telespectadores, você entende mais do que nunca a importância de você ser equilibrado, ter bom senso, cuidado, respeito, tolerância e tudo mais. E já estou aí há 11 anos aqui em estado de São Paulo, né, Jimmy? É um privilégio, porque São Paulo, para mim, ele me prova todos os dias a riqueza cultural, a riqueza geográfica, a riqueza de raça, de credo. Sempre brinco, né, que você vai na capital com mais de 20 milhões de habitantes, ou só esse estado com 46 milhões de habitantes, você atravessa a rua e muda um continente. Pega o Uber e troca de país, porque você tem de italianos, europeus, a chineses, a hindus, a muçulmanos, a ateus, a brancos, a pretos, a todas as pessoas que você tem. E tudo isso é lindo. Me fascina, Jimmy. E realmente é onde eu sinto que eu mais tenho contribuído para os vários públicos. Nas redes sociais, são redes de pesca, né? Hoje eu tenho ali um grupo de quase 300 mil seguidores no Instagram, e grande parte não é da minha denominação. E isso me encanta, porque a gente não está ali para falar só para o adventista do sétimo dia. Eu estou ali para escrever, para me comunicar e me relacionar com pessoas que são cidadãos de bem e buscam mensagens de bem. E esse conceito nos une, nos aproxima, né? E por que falar de religiosidade tem que despertar agressividade? Jamais, Jimmy. E nesses últimos 3 anos com você e nossos amigos aqui da Liberdade Religiosa, de maneira muito prática, todos os dias eu aprendo mais do que ensino, porque eu aprendo a quebrar preconceitos, quebrar julgamentos, quebrar ego, quebrar lembranças ou formatos que fazem você às vezes se enrijecer, quebrar qualquer altivez ou arrogância religiosa, para a gente entender que a gente vai cumprir a missão construindo pontes, não muros. Alguns anos atrás, eu ministrava em igrejas nos Estados Unidos e eu recebi um amigo, você deve lembrar dele, Elias Vidal. Sim, Elias Vidal, Rio Grande do na época, Sul. ele era vereador em Porto Alegre. Lembro ele dele. me falou muito de um projeto que tinha a sua assinatura, que era o Vida por Vidas. Vida por Vidas, exatamente.
Esse projeto Vida por Vidas, fala um pouquinho. Obrigado dele, por lembrar. Porque claro. é o seguinte, esse projeto foi um projeto social que marca o Brasil hoje, né? Que tem a ver com doação de sangue. Conta um pouquinho sobre isso, porque isso abriu muitas portas, inclusive para a liberdade religiosa. Jimmy, eu sempre brinco que as melhores ideias já estão por aí, a gente só tem que pescá-las, né? 2 ideias sensacionais do meu ministério foi a missão Caleb, que nós temos no Nordeste. Lá são jovens que se entregam à missão, à solidariedade, à vida de comunidade nas férias. Hoje é um projeto mundial, mas antes dele foi o projeto Vida por Vidas. Antigo mais vida, como tudo começou, e com a frase, ele deu tudo para você doar um pouco. Porque era exatamente o alinhamento de doação de sangue na semana da Páscoa, na sexta-feira da Paixão. Claro que isso existe toda uma overdose nos bancos de sangue, foi até demais, mas um momento dramático onde o país inteiro fala em sangue de Cristo, você poder doar teu próprio sangue, e foi graças a esse vereador Vidal que a gente conseguiu, na primeira expressão do primeiro ano, já foi matéria nacional na Rede Globo, porque ninguém tinha visto um grupo de jovens saindo de suas casas, fazendo fila no Hemocentro para dizer, na sexta-feira da Paixão, a gente quer doar um pouco do nosso sangue para ele que doou tudo, né? E aquilo ali foi especial de mim. Por quê? Quebrou preconceitos, aproximou o jovem cristão, o jovem evangélico, não da lacração ou da odiosidade ou dessa rivalidade entrincheirada que infelizmente acontece, mas do abraço, do acolhimento social. Sim. Esse é o sal da terra que às vezes é de sangue. Isso impactou muita gente lá na Flórida na época, porque já existia na cultura americana doação de sangue. Perfeito. Inclusive, até pessoas, alguns hemocentros lá, até pagam dinheiro para a pessoa doar sangue. Você já pensou nisso? Né? Olha isso. Mas isso motivou muitos jovens brasileiros imigrantes na época a participar. Falaram, puxa, é uma campanha que a gente pode fazer parte, a gente pode se doar. Uhum. E a ideia desse Cristo que doa a sua vida foi um negócio extraordinário. Para a gente, né, lá também, isso foi muito impactante. Até eu lembro que o vereador Elias esteve lá, ele contou quando ele foi assaltado, que se não fosse uma transfusão de sangue no hospital, ele não teria vida, né? Não. Então você veja como é importante uma ação social que pode trazer luz para a comunidade. Isso aí também é liberdade religiosa. Quando você abre portas e caminhos para que mais pessoas sejam acolhidas nas suas lutas e dificuldades, né? Então, pastor Dailson, eu te agradeço muito por essas iniciativas que você, do decorrer do seu trabalho ministerial, você tem proporcionado. E hoje nós estamos aqui num projeto em comum que é a liberdade religiosa e assuntos públicos. No seu conceito, como é que por que é importante o trabalho com liberdade religiosa num contexto como o Brasil, que é um Estado laico, que existe uma certa já proteção para as igrejas exercerem os seus cultos? Mas por que é importante a liberdade religiosa no nosso contexto? Vamos lá, amigo Jimmy. Você já esteve comigo em alguns projetos e programas, né? E você conhece uma ilustração que eu sempre inicio com ela. Eu olho para um público e peço para ele respirar muito bem, profundamente, segurar a respiração o quanto puder. E eu seguro o povo. 30 segundos, já tem alguns ficando assustados. 1 minuto, metade está vermelho. 2 minutos, já ninguém aguenta mais, o povo solta o ar e fica me olhando. Por quê, pastor? Porque exatamente eu faço essa reflexão. A gente não está acostumado a celebrar o oxigênio que a gente respira. Nós não estamos acostumados a acordar de manhã, obrigado Deus porque eu estou respirando. E nem agora nós estamos preocupados com isso. Mas segura a respiração por 3 minutos. Fica embaixo da água até você não aguentar mais. Você sente o pânico de lhe faltar o ar. E aí eu gosto de dizer sempre isso, né? A liberdade religiosa, ela é o oxigênio de qualquer missão de vida. Não só a missão bíblica, religiosa, é a missão idealística de uma vida, idealista de uma vida. Se você tem o idealismo de fazer a diferença, a liberdade, ela é a respiração. Corte o oxigênio que corta a respiração do sonho. Ou outra ilustração é você numa igreja e desligar o microfone. Todo mundo olha para o sonoplasta lá atrás. Sonoplastia nunca é valorizada, a não ser que dá uma microfonia. Estamos aqui gravando num aparelho de som. E ninguém está pensando que tem ali um técnico que, graças a ele, está ligado isso aqui. Então, o que é liberdade religiosa, Jimmy? É essa lembrança de que não é porque nós temos que não vai fazer falta. Pelo contrário, o Brasil é laico. A gente tem o privilégio de ter o nosso sábado, o árabe a sexta-feira, o católico domingo, ou qualquer outra pessoa seu dia de guarda, mas fecha a torneira da liberdade que nós vamos ficar sem respirar. Então,
tem que falar, tem que valorizar, né? Tem que defender, sabe? O preço da liberdade é a eterna vigilância, é isso. Então nós temos que vigiar. Isso não é, de novo, repito, gerar um clima de animosidade e briga, que hoje, infelizmente, em nome da liberdade, você agride o próximo. Acabou a liberdade quando você não respeita o pensamento do outro. Mas, amigo, nós temos, eu louvo a Deus porque a igreja adventista, ela é pioneira, e muitos nos chamam às vezes, né, de seita, extremismos, lacradores, fundamentalistas. Amigo, vai conhecer a história. Nós temos no nosso DNA bíblico, religioso, um carinho, um respeito, uma devoção ao completo e absoluto livre-arbítrio de escolha que cada cidadão tem. Então, veja bem, dentro disso, a Igreja Adventista está no Brasil um pouco mais de 100 anos. E ela tem como parte do seu credo, né, dos seus valores, a defesa do livre pensamento, da liberdade religiosa. Como é que isso aconteceu na Igreja Adventista? Por que ela defende tanto a liberdade religiosa? Vamos lá, me permita aqui uma rápida datação. Eu sei que às vezes fica cansativo, mas é importante pontuar isso aqui. Em 1889, nós estamos falando de mais de um século para trás, nós já tínhamos em 1889 110 líderes reunidos em Battle Creek, nos Estados Unidos, para começar a primeira Associação Nacional de Liberdade Religiosa. Logo a seguir, em 1893, veja, 4 anos depois, já se funda a IRLA. O que é a IRLA? Em português, Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que existe até hoje. Hoje nós estamos presentes em mais de 80 países, e veja que nesse período, me fascina pensar que em 1946, nós já tínhamos a IRLA também com a presença de não-adventistas nessa associação. Então, peraí, nasceu com os adventistas, tem uma identidade adventista, mas a igreja sempre percebeu que para ter uma representatividade de liberdade e expressão no mundo, nós temos que respeitar e ser respeitados por todos. Então hoje nós temos, sem dúvida, uma presença mundial de uma associação que diz: somos da Igreja Adventista. Temos um DNA, temos um rótulo, temos uma marca, mas ela não está acima da nossa obrigação divina de respeitar o livre-arbítrio. E no Brasil temos a ABLIA, que São Paulo é pioneira, né, Dinho? Sim. Nós estamos, graças a Deus, no estado que eu quero dizer aqui para você que nos escuta, você que às vezes pergunta do Brasil, de São Paulo, nós estamos num estado que, pela sua representatividade nacional, também traz o pioneirismo de liberdade religiosa adventista no Brasil. E hoje nós estamos aqui, né, com 8 sedes, temos aqui pelo menos 2.000 congregações, são 300 mil membros adventistas, e a liberdade religiosa faz parte de toda a base a qual a igreja adventista se comporta nos seus relacionamentos. Então, é em passado pioneiros, primeira igreja a fundar uma associação lá nos anos 1800, o Adventismo. Hoje estamos num protagonismo de liberdade religiosa e queremos que no futuro continuemos traçando pontes, contatos, aproximação. Eu sei que esse é um assunto que desperta em alguns desconhecimento de mim. Você já viveu isso, eu também, quando nos dizem que nós, por sermos pastores da liberdade religiosa, estamos defendendo o ecumenismo. Sim, a gente vai falar um pouquinho falando depois, segura um pouquinho. Tá bom. Sim, é tão bacana a gente poder dizer assim, infelizmente, alguns pequenos desconhecimentos não podem jamais estragar a intenção maravilhosa, bíblica e pioneira da igreja. Só, tem uma lei aqui no estado de São Paulo, né, que no dia 25 de maio nós temos o dia oficial no estado de São Paulo de liberdade religiosa. Certíssimo. Então, isso mostra para a população que existe uma preocupação, existe uma conscientização, uma valorização de que a liberdade religiosa precisa estar em todos os meios. Todos. Isso é uma oportunidade que eu vejo que tem no estado de São Paulo, das escolas, das universidades, de valorizar esse oxigênio que muitas vezes se passa despercebido. Mas sem a liberdade religiosa, nem mesmo as universidades poderiam existir. Isso é importante a gente lembrar. A própria essa laicidade entre Estado e religião, isso é importante, essa liberdade, essa separação, para que as pessoas tenham a liberdade de escolha. Perfeito. Me diga uma coisa, pastor. Dentro desse conceito de liberdade religiosa, que começa em 1889, aqui no Brasil, o que nós poderemos, o que seria importante se fazer hoje para ajudar na preservação da liberdade religiosa? Que ações você vê que
instituições, igrejas poderiam desenvolver no conceito de promover a conscientização da liberdade religiosa? Primeira ação é um ato de meia-culpa. E a carapuça serve para mim antes de qualquer outro, tá, Jimmy? Que é qualquer pessoa que nos escuta, primeiro, se observar. Ela tem que se desvestir de todo e qualquer preconceito. Ela tem que abaixar, arrebentar e rasgar a máscara da intolerância. Porque é uma máscara, nunca é real, ela é fake, é uma máscara maldosa, ela não constrói, ela passa uma imagem sempre fugaz e sempre rebaixadora da igualdade ao próximo. Então, o que é o ato de intolerância? Você se achar vaidosamente que você é a única pessoa do universo que sabe as coisas do universo. Aí com isso, todo mundo que pensa diferente é tonto, todo mundo que crê diferente é tolo e você foi promovido a fariseu bíblico, tá? Então, vamos tomar cuidado. Primeira coisa, você não pode falar em liberdade religiosa sem se desvestir de todo e qualquer preconceito. E aqui eu confesso, Jimmy, Deus me colocou nessa função para primeiro trabalhar comigo. Eu sou filho de pastor, eu casei com uma filha de pastor, eu tenho uma filha de pastor. A minha vida foi dentro de uma igreja com um nome, com uma característica. E aos 46 anos, 3 anos atrás, eu começo a conviver com pessoas maravilhosas, lindas, sinceras, de denominações tremendamente diferentes da minha, Jimmy. Então, que ações são essas? Você tem que avaliar. Eu não abri mão da minha identidade, eu não abri mão da minha igreja, eu não me desbatizei, jamais. Só que eu estou entendendo que se eu tenho a paixão pela Bíblia e pelo meu dia de guarda, pelos meus credos, eu tenho que ter esse mesmo respeito por aqueles que vão dizer: pastor, você nasceu nesse berço, mas eu que nasci no meu berço de outra denominação. Eu vou dizer que ele é pior do que eu? Converso. Então, primeiro passo é pessoalmente você ter uma vida de generosidade, é uma vida de cidadania, é uma vida de perceber: eu não sou melhor do que todas as pessoas, eu sou um cidadão do reino dos céus na terra, eu tenho uma verdade, e talvez você que me escuta vai dizer que a sua é a verdade, mas nós vamos conviver, isso não é que ser conivente, conviver, respeitar. Você estar junto, mas não quer dizer que eu vou abrir mão daquilo que eu creio, tá? Agora, ações partindo da minha transformação para o próximo. Você lembrar de que tem que ser ativo do que só passivo. O que é o ativo? Visitar autoridades, você provocar na sua denominação, na sua congregação, essa mudança, pedir, lembrar amigos. Vamos só lembrar que essa igreja está aberta porque o Brasil é laico? Vamos só lembrar que eu posso ter a minha mesquita na sexta-feira porque o católico pode ter no domingo? E vamos lembrar que o adventismo no 7º dia deve ser respeitado como qualquer outra iniciativa religiosa? O Brasil, ele é laico, ele divide Estado e religião. E quando você tem essas atitudes na sua comunidade mais próxima, já acontece também um ato de conscientização. E depois de ir um pouco mais longe de mim, aí é trabalhar com a educação, né? Gosto, você é uma pessoa para mim que eu admiro e sou profundo admirador da tua maneira de gerar, discipular e ensinar as pessoas a desenvolver isso nas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas academias, porque a liberdade religiosa, se ela for esquecida, ela pode se tornar irrelevante. Jamais. Como é que você enxerga, por exemplo, hoje a gente vive numa cultura que tem muitas demandas daquilo que nós falamos, escrevemos, né? E hoje parece que a linha divisória entre o respeito com os símbolos e valores religiosos e o não respeito está meio embaçada. Por exemplo, quando você tem que ter um programa de humor, até que ponto você considera que o programa deve respeitar os valores religiosos? Por exemplo, numa universidade, você tem vários estudos e às vezes algumas opiniões científicas elas contradizem opiniões da fé. E como que professores, alunos, eles podem conviver com essas opiniões sem ofender, sem desrespeitar valores de crença? Perfeito. Esse é o ato da grandeza de um cidadão, de um ser humano, que ele não quer obrigar as pessoas a pensar como ele. Nem eu posso fazer isso no meu púlpito, de mim. Eu sou pastor, eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Converse comigo sobre a Bíblia e me pergunte que eu vou lhe responder. Mas eu não estou aqui para lhe obrigar, muito menos lhe ofender. Então, assim como alguns criacionistas às vezes obrigam os outros ou querem obrigar, porque também o criacionista não pode pegar num porrete e começar a agredir o outro.
O ateu, o evolucionista, o que acha que a ciência tem essa maneira de perceber, também não pode forçar. Agora, apresentar percepções de mim é um direito de todos. Eu vou apresentar essa corrente filosófica, eu vou apresentar essa corrente acadêmica, corrente científica, e vou respeitar se o outro vem com a fé, que também ela é científica. Tá bom? Vamos começar a colocar bem claro. Não é a discussão aqui, mas é o respeito mútuo. E eu sei que numa faculdade, eu estudei na Federal do Paraná, quando eu fiz publicidade e propaganda, né? Então eu tenho minha formação teológica e tenho uma formação numa faculdade pública. E na época era o impeachment do Collor. Então, para você ter uma ideia, naquele período eu vivi esse momento. O povo indo para a rua. E Deus me preparou ali para eu primeiro entender cidadania, democracia, respeito. Pastor, você foi para a rua? Amigo, eu vivi o meu momento de descobrir cidadania, respeito, sem quebra-quebra. Da minha opinião, isso é um direito democrático. Isso tem que vir também para a religiosidade, né, Jimmy? E essa percepção, como é ideal, embora não seja real, né? Então, às vezes, é o professor querendo lacrar, é o aluno querendo lacrar, é o crente querendo lacrar, e essa palavra lacração, ela tem estragado o crescimento solidário e social de pessoas que pensam no bem do povo. O que é a política? Política vem de polis, cidade, o bem da cidade. E, de repente, a gente deforma a expressão política em algo de politicagem, de politização, de poliopatia, politóxico, e vai em outras definições que eu falo, gente, estamos perdendo, né, Jimmy? Estamos perdendo tempo de discutir o diferente, mas no respeito ao diferente, para chegarmos num crescimento igualitário, né? Como é que você enxerga, por exemplo, na liberdade religiosa, quando ela foi defendida precisamente aqui nas Américas, através de Roger Williams, que criou o primeiro estado lá, de Rhode Island, com a separação completa entre estado e religião, para que as pessoas pudessem escolher sua forma de expressar sua crença, assim por diante. Como é que você analisa, por exemplo, dentro mesmo da comunidade religiosa, como abordar temas, por exemplo, temas que a Bíblia define, por exemplo, claramente pecado, ela define posicionamentos proféticos, narrativas que você vai encontrar na Bíblia, divisão entre povos, e você como um pastor, um exegeta do texto, você vai explicar aquilo. Como usar a Bíblia hoje, a palavra de Deus que não muda, que é eterna, né, que ela toda é divinamente inspirada, de uma forma na sociedade atual que não venha violentar a liberdade religiosa. Perfeito, Jimmy. Seguindo o exemplo de Jesus. Para alguns, Jesus ficou quieto. Para outros, Jesus falou duro. Para outros, Jesus levou 3 anos para falar. Para outros, Jesus falou imediatamente. Essa percepção, nós precisamos entender. Eu tenho muito claro os princípios no meu coração, Jimmy. Mas tem públicos que eu não posso falar. Não é hora. Eu vou comer 1 quilo de sal com essa pessoa para falar para ela um assunto que eu sei que é extremamente sensível e ofensivo a ela. Senão o que acontece? Eu vou dizer que o pecador está em pecado e não vou ter ouvido para falar em redenção. Então, sempre o pecado é detestável, mas o pecador é amado. E nisso a gente tem que aprender a crescer, a cuidar. Você tocou em assuntos sensíveis, porque aí vem toda uma série de temas que me perguntam, pastor, vai falar sobre isso? Para que público? Pastor, mas não seja omisso. É omisso ou tonto de ser agressivo a ponto de eu só levantar ódio e não ter ouvidos para me dizer, pastor, agora eu não vou fugir daquilo que é certo, tá? E às vezes pensar em não falar sobre alguns temas não é me tornar omisso, é abrir pontes para criar relacionamento para falá-los. Então, o sábado, que é o meu dia de guarda, já tivemos eventos públicos juntos, eu vou chegar numa tribuna, mal fui convidado para chegar e falar a primeira vez e já vou de cara dizer, sábado é o dia de guarda. Eu vou ganhar antipatia dos dominicais, dos árabes, de todos da semana. Por quê? Eu posso falar outros temas para quando eu criar relacionamento, aí eu dizer, amigo, quer saber um pouquinho mais sobre o meu dia de guarda? Isso é lindo. Isso vem de sabedoria, prudência, equilíbrio, bom senso. Então eu queria apelar aqui ao nosso coração, Jimmy. E alguns devem ficar angustiados, que me acham extremamente isentão, furão, frouxão. Isso aí é sabedoria, sabedoria na expressão do evangelho. Perfeito, amigo. Sal da terra, não é pimentão, não é pimenta, ácido sulfúrico, toxicidade do evangelho. Então, e em tempos como nós vivemos hoje, a gente ganha muito com uma linguagem
agradável com o perfume de Cristo e, repito, sem abrir mão de 1 milímetro da Bíblia. Só que na hora certa, quando Deus disse para uma mulher no poço, agora eu vou te falar o que você fez. Mas para muitos Deus disse, agora é muito cedo para eu te falar ainda. Sim. Calma, isso Jesus não foi omisso, Jesus foi prudente. Isso mostra a necessidade de todos aqueles que se levantam como testemunha do Evangelho, seja diante do púlpito de uma igreja, do altar ou do pessoal, da profunda comunhão que é importante a gente ter, ser revestido do Espírito. Para ser uma testemunha, para não ser uma testemunha falsa, uma testemunha totalmente movida pela carne e não pelo Espírito. Claro. Né? E terminando o nosso papo aqui de hoje, há um conceito muito complexo que se distorce muito entre liberdade religiosa e ecumenismo. E seria importante a gente traçar aqui alguma linha de definição dessas coisas para que as pessoas não confundam. Porque o diálogo interreligioso não é a mesma coisa que ecumenismo. Então seria importante, como é que a gente poderia diferenciar ecumenismo de liberdade religiosa? Vamos lá, antes da minha resposta, aproveitando um texto bíblico que para mim norteia o meu ministério na liberdade religiosa, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 14. O versículo 12 é lindo, que ele começa com aquela nuvem de testemunhas que estão a rodear, olhando firmemente o Cristo. Então é um capítulo muito conhecido, mas o versículo 14 de Hebreus 12, ele é rápido, passa quase despercebido, e ele é uma tese doutoral em algumas palavras, quando Paulo diz, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo usa dois conceitos de mim. Paz e santidade. As duas coisas têm que andar juntas. Ecumenismo é o quê? Você abrir mão daquilo que você crê para você, em nome da paz, fazer algo que todo mundo se ajunta e muda. Não, isso não é santificação, que é ser separado, ser correto. Ecumenismo é mescla de doutrinas. Nós não somos ecumênicos. O que é o ecumênico? Quando você abre mão do que você crê para chegar numa crença geral. Nós temos muito claro assim, diz o Senhor. Eu não vou abrir mão da minha santificação. Porém, antes da santificação, Paulo diz paz. O ecumenismo é mistura. A liberdade religiosa é a convivência. Convivência não é conivência. Conivência seria eu dizer, abro mão do meu sábado, você abre o domingo e vamos junto guardar a terça. Não, nós não somos ecumênicos. Nós somos o quê? Embaixadores da liberdade religiosa. Guarde a sua sexta-feira. Eu tenho o meu sábado, o outro tem o seu domingo. Eu creio na Bíblia, o outro tem o livro dos Mormons, o outro tem o Alcorão. Eu não concordo, Jimmy, mas não é porque eu discordo que eu sou diferentão, melhorzão, arrogante, violento, agressor, intolerante. Não, eu não concordo, mas eu convivo e eu vou almoçar junto com ele, eu vou estar junto, porque eu tenho que estar em convivência para mostrar essa paz. Agora, quando quiserem tocar na minha santificação de mim, aí eu não concordo. E ninguém vai fazer isso. Então veja, hoje o Brasil, por ser laico, não vai obrigar você a tocar naquilo que você crê. Agora, por ser laico, ele vai tocar na paz para todos, que é a gente respeitar, que é não colocar uma religião junto com a ordem política, junto com a organização política do país, para dizer, é um país laico. Aqui nós temos o governo e aqui nós temos a religião. Pastor, mas não tinha que misturar junto? Dá um outro podcast. Toda vez que misturou, deu ruim. Deu morte, deu chacina, deu violência, deu mortandade, porque é muito claro os interesses do governo, mas a religiosidade, ela sempre está no outro lado. Paralela, não contrária, mas distinta, né? Então, não temos que ter medo, sabe? Por favor, ouvinte e amigo da internet, não tenha medo da liberdade religiosa pela ameaça do ecumenismo, porque é uma maneira que o inimigo tem usado, Jimmy, para fazer com que pessoas de bem emudeçam, fujam, não queiram conversar, não queiram tirar foto junto. Meu Deus, se eu ficar junto ali, eu tô misturado. Junto e misturado é junto, não misturado, né? Por isso que Jesus ele fez de tudo para conviver com diversos grupos e ensinou isso aí. O nosso mestre. Nós não precisamos perder a identidade pelo fato de a gente conviver com as pessoas. Sim. E por essa razão que Jesus aqui veio, para que a salvação possa ser ouvida e assistida e recebida por todos. E faz isso através das pessoas. Amo isso, amo pensar assim. E que Deus nos abençoe. Fantástico. Obrigado, pastor Arilson, por estar com a gente aqui. O nosso líder de liberdade religiosa e assuntos públicos para o estado de São Paulo.
E sua última palavra, último pensamento para o povo que está conosco aqui Vamos no lá. Freedom Podcast. Meu último pensamento a você: respira. Mas celebre a respiração. Não pense que porque é fácil e acessível, nunca vai faltar e não é vital. Então, valorizemos a liberdade religiosa, não só com intenções mas com ações, com a produção de um caráter acolhedor, de uma grandeza de um cidadão capaz de circular por um mundo onde, como terra, a gente vai ser sal para abençoar, inclusive os que são completamente diferentes de nós. Mas Jesus fez assim e a gente segue os passos de Jesus.